Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, agora no Público. A nossa convidada de hoje é a vulcanóloga Fátima Viveiros, natural de Velas, em São Jorge, nos Açores, que é um arquipélago vulcânico. Ela é doutorada desde 2011 pela Universidade dos Açores em Geologia, com a especialidade de Vulcanologia, e é atualmente professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade dos Açores e investigadora no Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, onde coordena a Unidade Científica de Geoquímica de Gases. Bem-vinda, Fátima. Obrigada. Olá. Olá, Olha, boa tarde. És açoriana e especialista em vulcões. Fala-nos um pouco do teu percurso. Foram os vulcões à tua volta que te fizeram interessar pela vulcanologia? Ou como é que foi? Como é que é a vida de uma vulcanóloga? Ou como é que começou a vida de vulcanóloga? Isso são imensas questões. Mas eu costumo dizer que foi um conjunto de felizes coincidências. Porque eu nasci na Ilha de São Jorge e da minha janela eu via, durante os anos da minha infância, a Ilha do Pico, com o vulcão do Pico, o ponto mais alto de Portugal, que é um vulcão potencialmente ativo, ou seja, um vulcão que tem potencialidade de voltar a entrar em erupção. E eu, quando, obviamente, em criança, não sabia ou não tinha a consciência que vivia em ilhas vulcanicamente ativas. E fiz um percurso associado à área das ciências naturais, porque sempre gostei muito de toda a parte do ambiente, da natureza, de trabalho de campo, e vim para a Universidade dos Açores tirar o curso de Biologia. Após um primeiro ano, em que alguns dos docentes diziam que quem fosse para a investigação, se calhar, não ia ter um futuro muito promissor, eu mudei para a Biologia e Geologia. Vi ensino, que era para ser professora. E foi aí que a Geologia entrou na minha vida. Acabei o curso, a licenciatura, e ao contrário de hoje em dia, que há falta de professores, na altura havia muitos professores. E então eu ia ficar ali um ano sem ter colocação. E um dos vulcanólogos de cá do Instituto de Vulcanologia, o professor João Gaspar, na altura desafiou-me a fazer um mestrado em vulcanologia e avaliação de riscos. Eu não tinha nada nesse ano e vim experimentar. Eu disse logo, eu vou experimentar, se eu gostar, logo se vê se vou para a tese, se não, depois volto para o ensino. E desde 2001 até hoje ainda nunca saí. Ou seja, comecei a estudar os vulcões, na perspectiva até dos gases vulcânicos, porque a vulcanologia é assim um bocadinho como a medicina, tem muitos ramos. E eu comecei-me a dedicar desde o início à parte do dióxido de carbono, das fumarolas, e era uma área que estava em franco desenvolvimento, porque foi das áreas mais recentes a desenvolver. E tenho ficado, fiz o mestrado, depois fiz o doutoramento na área da vulcanologia, e a vida de vulcanóloga para mim é uma diversão, porque nós podemos ter muitas coisas de vários mundos, que é, temos trabalho de campo, temos a parte de laboratório, temos a parte de estar na frente do computador no processo criativo, e eu felizmente também agora dou aulas na universidade e portanto até posso transmitir tudo isso aos alunos, que eu acho que também faz parte. Fátima, conheces bem então os vulcões dos Açores? E eu pergunto, já visitaste todos os vulcões fora dos Açores? Quando algum vulcão está ativo, não te apetece ir para lá, em alguma parte? O Aron Tazef, que é um famoso vulcanólogo francês, ele até chegou a ir aos Capelinhos, quando foi, veio de França a Portugal a correr, porque os vulcanólogos gostam de ver aquilo arder, até para aprenderem, não é? Exato. Eu felizmente também tenho tido a sorte de passar por várias áreas vulcânicas do mundo. Tive o último vulcão em erupção onde eu estive foi em La Palma, portanto nas agora Canárias. Este problema que houve grande, não é? Quando houve a erupção em 2021, eu tive a sorte de poder colaborar com os colegas de lá em 2 missões. Eu fui por 2 vezes, instalámos inclusivamente equipamento, integrámos-nos nas equipas locais, mas o primeiro vulcão que eu vi em erupção foi em 2006 no vulcão Etna, em Itália. Esse está sempre, não é? Está sempre. Esse tem muitas erupções, ou seja, quase todos os anos tem erupções, 2 ou 3 por ano. E é espetacular, não é? É espetacular. E a primeira sensação que eu tive, ou seja, o aproximar da lava, e estava mau tempo. A que distância é que estavas daquilo? A gente estava, sei lá, uns 5, 6 metros, porque Uau. ela era... Da lava? E então,
da lava. Isso da mete lava a medo, escorrer. isso mete medo. Aquilo era um calor e a impressão... Sabes qual era a impressão? Era que era vidro a partir, a lava a escorrer, que estava num canal lávico, portanto aquilo estava seguro, digamos assim, porque estava bem canalizada. Era a sensação de ouvir vidros de uma garrafa a partir. Olha, Mas e tinhas aquele um fato de calor... amianto para te proteger do calor? Ou? Não, aquela distância, Amianto não é muito saudável. aquela distância nós estava... Mas protege do fogo. O que é importante, nesses casos, o que é importante é ter as máscaras de gás, porque para além da lava, ela está a libertar gases e quando nos aproximamos assim tanto da lava, é preciso terem atenção que temos que estar protegidos dos gases que são emitidos. Houve um casal de colegas teus, os Kraft, que infelizmente morreram numa erupção. Quer dizer, eles eram muito experientes, é um dos melhores vulcanólogos e foram apanhados por um vulcão. Portanto, é perigoso aquilo que fazes. Sim, e assim, nós sabemos que há o perigo associado e há que ser cauteloso e respeitar muito aquilo que nós estudamos, ou seja, os vulcões podem ter diferentes tipos de atividade, vários estilos. Quando eu estou a dizer que me aproximei de uma esquadra lávica no Etna, a situação estava controlada e era uma lava fluida canalizada. O casal Kraft, que estás a referir, foi no início da década de 90, eles faleceram numa erupção no Japão com esquadras piroclásticas, que são os perigos vulcânicos piores de todos, aqueles que têm matado mais pessoas desde a história da humanidade e que corresponde a quê? São pedaços de material a temperaturas que podem ir até aos 500, 600 graus e a velocidades acima dos 100 metros por segundo. E, portanto, ninguém consegue escapar de uma coisa destas. Eles estavam com um grupo de jornalistas e outros cientistas e, na verdade, eles aparentemente estariam numa zona segura, mas uma esquadra piroclástica é sempre algo muito imprevisível e, a partir daí, ainda se soube mais que era. E a esquadra piroclástica não fez o trajeto esperado e eles faleceram todos. Cuidado com os vulcões, portanto. Há curiosidades nessa situação, é que uma das pessoas que faleceu, juntamente com os casal... não foram só Kraft, eles, então? Tinha sobrevivido a uma outra esquadra piroclástica em 1980. Sim, não foram só eles. Foram umas dezenas de pessoas, inclusivamente jornalistas, e houve outros investigadores com eles. Portanto, é preciso ter o respeito por aquilo que nós estudamos e fazemos, e cada vez mais eu penso que há essa consciencialização de ter que ter os cuidados, claro, e isso, o respeito por aquilo que é um vulcão, porque não é uma brincadeira. Não é uma atração turística para ver espetáculos pirotécnicos, não é? Mas voltemos agora aos Açores. Nas Ilhas dos Açores há várias manifestações vulcânicas. Em 1957 e 58 houve uma grande erupção na Ilha do Faial. Há um vulcão submarino ao largo da Serreta, na Ilha Terceira. Há várias outras manifestações, como fontes hidrotermais ou fumarolas em certas ilhas, como São Miguel, de onde nos falas. Fala-nos do vulcanismo dos Açores. Qual é a ilha mais ativa e porquê é que há diferenças tão grandes entre ilhas? Ou não há? Há diferenças, porque os vulcões podem ser de diferentes tipos e nós temos, dependendo da composição das rochas e do tempo de vida dos vulcões, eles vão evoluindo e muitas vezes os vulcões começam por ser vulcões com rochas menos evoluídas, portanto basálticas. Eu não quero entrar muito nos termos mais complicados, mas com aquele basalto que as pessoas tipicamente conhecem, aquela rocha cinzenta, e são aqueles que dão origem às erupções mais fluidas, com as esquadras lávicas, aquelas até que nós vemos, por exemplo, no Havaí, na Islândia, e nós temos ilhas e determinados vulcões que, a entrar em erupção, onde ter esse tipo de comportamento, quase aquele espetáculo pirotécnico que o David estava a falar, mas depois, ao longo do tempo, os reservatórios magmáticos podem acumular as rochas e as rochas vão se alterando ao longo do tempo, vão fazendo aquilo que nós chamamos de diferenciar, alteram a sua composição química, tornam-se menos fluidas e mais viscosas. O conteúdo em gases é diferente, então tornam-se mais
explosivas. E aí podemos ter vulcões que são muito mais explosivos, que formam as tais esquadas piroclásticas e formam as caldeiras, por exemplo. E nós, quando chegamos aos Açores, há o vulcão, por exemplo, aqui na Ilha de São Miguel, temos o vulcão das Furnas, o vulcão do Fogo, o vulcão das Sete Cidades, que são muito bonitos, que têm lagoas no seu interior, mas aquilo é toda uma caldeira, uma grande cratera. E então aquilo resultou de erupções muito mais explosivas, que, a voltar a acontecer erupções nestes sistemas, será de esperar as tais esquadas piroclásticas, as tais colunas de cinzas que podem ir até 20, 30 quilómetros na atmosfera e depois onde cair, portanto as cinzas são de se depositar. Portanto, dependendo da composição do magma e da história do vulcão, nós temos vulcanismo diferente. E temos ilhas como São Jorge, que toda ela é mais ou menos basáltica, ou seja, uma futura erupção há de se esperar que seja assim mais com esquadas e mais tipo aquelas que se viu em La Palma, nas Canárias, e depois temos outras ilhas que hão de ter as mais explosivas, mas também podem ter efusivas. Por exemplo, São Miguel tem de tudo. A Terceira também tem o vulcanismo mais explosivo e também tem o outro mais efusivo, que são aquelas esquadas mais, aquelas esquadas lávicas. Portanto, dependendo da sua composição química e da sua localização, nós temos diferentes tipos de vulcanismo. O que é importante? É estudar cada um deles, que é para saber a história de cada um deles. E assim, os vulcões são como nós. Nós somos também diferentes uns dos outros, apesar de termos um DNA comum. Portanto, na verdade, também é preciso estudar cada um dos vulcões para entender o seu comportamento e o que é de esperar no futuro. Do ponto de vista das manifestações, digamos, secundárias, aquelas que são mais acessíveis ao cidadão comum, quando visita turisticamente as ilhas, uma ideia que eu tive a sorte de visitar, de já ter visitado as 9, no último verão fui à que me faltava, que era Santa Maria, e gostei bastante. Mas do ponto de vista, digamos, turístico ou vulcânico, aquela que te salta à vista por manifestações mais exuberantes é sem dúvida São Miguel, não é? E há outras que não têm, pelo menos em tão grande quantidade, essas manifestações, como por exemplo fontes hidrotermais acessíveis ou fumarolas, como existem nas Furnas. Isso também está relacionado com esses tipos de vulcanismo, com a idade das ilhas? Tem a ver exatamente com a formação dos tais sistemas hidrotermais, ou seja, com a possibilidade de acumular água em profundidade, que possa ser aquecida pelo calor que vem dos reservatórios magmáticos, e portanto, e dessa água estar disponível à superfície. E no fundo é assim que se formam as nascentes termais. Alguns vulcões têm essa capacidade de formar esses reservatórios porque têm os aquíferos suspensos e portanto permitem que esses aquíferos sejam aquecidos, ou seja, a água seja dos aquíferos seja aquecida, e há outros que têm menor permeabilidade e, portanto, não há esses reservatórios, nem há os reservatórios em profundidade com a possibilidade de aquecerem, porque o vulcanismo vem diretamente do manto e não há uns reservatórios mais superficiais. Por um lado é isso, portanto, normalmente as manifestações que tu estás a falar, de vulcanismo secundário, as fumarolas, as nascentes termais, estão associadas aos vulcões, que é o que nós chamamos os vulcões centrais, com caldeira, ou seja, estes vulcões que são mais desenvolvidos e que são fruto de um vulcanismo mais rico em sílica, ou seja, mais evoluído, com potencial até para ser mais explosivo. Depois, de qualquer forma, nós temos algumas emissões mais ténues e que não deixam de ser manifestações de vulcanismo. Por exemplo, lá em cima, no topo da Montanha do Pico, há fumarolas, há emissões de gás. Nos Capelinhos ainda há fumarolas da erupção de 1957-58, mas sim, são menos exuberantes do que aquelas que nós encontramos. As manifestações mais exuberantes estão, sem dúvida, na Ilha de São Miguel, no Fogo e nas Furnas, mas depois também temos na Terceira, no centro da ilha, nas Furnas do Enxofre, e na Ilha Graciosa, no vulcão da Caldeira. Portanto, Fátima, mas falaste dos Capelinhos, o David já tinha falado dos Capelinhos, foi o mais espetacular assim da história recente, não é? E isso agora está extinto, ainda está ativo, como é que é? Ainda pode voltar? Aquilo é uma das paisagens mais extraordinárias que eu já vi na minha vida, para essa lua. O vulcão dos Capelinhos foi uma erupção que começou de forma submarina, ou seja, começou no mar, e depois o material acumulou-se e acabou por colar a terra.
E, portanto, começou como uma erupção submarina e acabou como uma erupção chamada subaérea, ou seja, já não havia o contacto com a água do mar. E aquilo é uma erupção normalmente, o vulcanismo associado é chamado monogenético, ou seja, uma erupção futura não há de ser exatamente no mesmo sítio, mas pode ser naquela zona, porque o vulcão do Capelo, aquilo é toda uma zona fissural, é uma zona de vulcanismo menos evoluído, portanto o tal material basáltico é um vulcão, é um sistema vulcânico ativo e portanto pode voltar a ter erupções, mesmo que não seja exatamente no mesmo sítio, pode ser ali mais ao lado, ao longo de uma fissura. Portanto, é uma zona de vulcanismo ativo, respondendo assim à questão. Portanto, pode-se dizer que existem riscos para as populações. Não, agora falemos então agora um bocadinho de riscos para as populações e não dos vulcanólogos que vão junto às erupções ativas. Portanto, que riscos é que existem, por exemplo, numa zona vulcânica como os Açores? A pergunta, enfim, também de 1 milhão de vidas, podemos prever uma erupção vulcânica e se estamos preparados para uma nova ocorrência de uma grande erupção, uma erupção significativa? Bom, previsão de erupções vulcânicas. Há uma série de indicadores que podem dar informação de que alguma coisa está diferente no sistema vulcânico. E são vários tipos de indicadores, um bocadinho sempre como eu gosto de comparar com as nossas doenças, que nós também quando vamos ao médico, eles fazem-nos vários tipos de análises para ver se estamos de saúde ou não. Os vulcões são a mesma coisa. Num eventual cenário de uma nova erupção vulcânica, é de esperar que o primeiro sinal sejam os sismos. Há de haver sismos associados ao sistema vulcânico. Porque se nós tivermos magma a migrar ou a vir de maior profundidade, o magma há de partir a rocha e, portanto, há de causar sismos. E os sismos têm sido os indicadores de preferência em todos os observatórios vulcanológicos do mundo nos últimos anos. Mas, associados aos sismos, e vamos imaginar, se nós temos novo magma no sistema, o sistema também pode deformar, o vulcão pode como que inchar, porque tem mais magma, mais superficial. E então o que é que nós podemos usar para entender se há também alteração no sistema em profundidade? Dados, por exemplo, dos GPS ou dos satélites, para ver se o vulcão mudou a sua forma. Se nós tivermos mais magma no sistema, e o magma é que há de alimentar uma erupção vulcânica, e o magma tem gases dissolvidos, se o magma estiver a vir para a superfície, os gases vão de conseguir escapar do magma. E, portanto, também, em princípio, espera-se que os gases, alguns deles, o dióxido de carbono principalmente, há de chegar à superfície antes do magma. Portanto, é preciso estudar de forma a viver com uma certa tranquilidade em áreas vulcânicas. Nós temos que pensar que cerca de 14% da população do mundo vive numa área que pode ser afetada por uma erupção vulcânica. Portanto, 14% da população mundial é um número significativo. De forma a viver com alguma tranquilidade, é preciso monitorizar, ou seja, é preciso vigiar o vulcão, cada um deles, de preferência com todos estes sistemas. Analisar os gases, as águas, a deformação do terreno, os sismos que ocorrem. E principalmente, David e Carlos, é preciso fazer isto quando os vulcões estão a dormir, estão adormecidos, estão saudáveis, que é para depois darmos conta daqueles sinais que possam aparecer quando eles... Já percebi, Fátima, não podemos estar a dormir quando eles estão a dormir, não é isso? É isso mesmo. É porque a gente tem que saber a história, mas isso é como nós quando vamos ao médico, eles também nos perguntam a história, é a mesma história com os vulcões. É claro que há aqui um problemazinho quando se estudam os vulcões. Eu estou a ser simplista, há vários, mas uma das questões é que a maior parte das situações em que há novo magma no sistema, ele não chega cá acima. Há intrusões magmáticas, mas ele arrefece antes de chegar à superfície. E eu diria, felizmente, que isto acontece, porque temos menos erupções do que aquelas que podíamos ter. Só era um falso vulcão, não é? Era uma ameaça que não se concretiza. É uma ameaça que não se concretiza. Portanto, só em 20% é que normalmente acaba em erupção vulcânica. Qual é o problema para os vulcanólogos e para as autoridades? É explicar isto à população.
porque é como quando há previsões de mau tempo e depois não faz o mau tempo. Portanto, É o Pedro e o é a Lobo. incerteza associada, é o Pedro e o Lobo. E isso acontece na vulcanologia em todos os observatórios do mundo. Viver nos Açores, que é a nossa realidade aqui concreta, é muito delicado porque nós vivemos dentro dos vulcões, em cima dos flancos dos vulcões. E mesmo um evento pequeno, e que são eventos de baixa frequência, ou seja, a baixa probabilidade, mas se acontecerem terão um alto impacto porque a população está em ilhas que são pequenas. E, portanto, daí não tem para onde ir, não é? Então, tem que se monitorizar, tem que se conseguir dar o sinal antes da erupção acontecer. olha, falaste E aí sobre... a única coisa é monitorizar. Sim, falaste da relação entre sismos e vulcões, que é clara, quando o magma começa a vir, parte e há sismos, e eu queria puxar aqui um tema concreto que é o da tua ilha, a Ilha de São Jorge, porque aqui há 2 anos houve uma crise sísmica importante e uma das possibilidades que os geólogos falavam era de a manifestação, a erupção de um vulcão, que aliás já aconteceu no passado, não é? Nessa ilha. A minha pergunta é, aparentemente aquilo sossegou tudo. Como é que está a situação agora e qual era a probabilidade de haver o tal vulcão? Afinal, não houve vulcão nenhum, não é? Pois, São Jorge teve erupções históricas ou seja, erupções históricas quer dizer que é erupções desde que as pessoas vivem nos Açores, não é? Erupções em 1580 e em 1808. E, na verdade, a última erupção totalmente em terra que aconteceu nos Açores foi essa de 1808. Porque, por exemplo, os Capelinhos começou no mar e depois colou a terra. A Ilha de São Jorge, para quem não conhece, é uma ilha alongada, 50 e tal quilómetros, mas estreita e com declives bastante acentuados. Quando, no dia 19 de março de 2022, é fácil recordar porque é o dia do pai e eu estava com Covid fechada em casa. Os meus colegas me disseram que a Ilha de São Jorge estava a ter muita sismicidade. Parecia um filme que não era aquele que a gente está habituados, porque a Ilha de São Jorge até março de 2022 era uma ilha muito silenciosa em termos de sismos. Não havia quase sismos nenhuns na ilha. E de repente, numa noite, tivemos mais de 2000. Associado à sismicidade, houve deformação da Terra e, portanto, houve alteração na superfície terrestre de centímetros. Isto tudo indica uma intrusão de magma e uma potencial erupção vulcânica. Em cima da mesa teve sempre os 3 cenários. Uma potencial erupção vulcânica, e aí ocorrendo podia ser em terra ou no mar, com os estilos associados. Acabar por ocorrer até um sismo mais forte, e mesmo que fosse um sismo associado à atividade vulcânica, poderia causar destruição, ou então aquilo ir acalmando e não passar disto. Foi o que aconteceu, até não foi? agora, o que parece que aconteceu foi isto, ou seja, realmente até já descemos o nível de alerta na Ilha de São Jorge e não passou de um susto na altura, mas também foi uma chamada de atenção para que, se naquela primeira noite, porque isto aconteceu ao fim do dia, e Houve durante muita a noite gente foi que quando mudou de casa, muita gente que mudou. houve pessoas que saíram de casa na semana seguinte e mesmo durante o mês seguinte houve pessoas que preferiram dormir em outra parte da ilha, porque há incerteza e comunicar incerteza é muito difícil, porque nós dizíamos há 3 cenários, porque na verdade havia 3 cenários e acabou por resultar o cenário mais simpático. Mas também nos chama a atenção que temos que estar sempre alerta, porque mesmo as ilhas que parecem sossegadas, São Jorge comprovou-nos que de repente, em poucas horas, já parecia que podia começar um cenário eruptivo sem estarmos à espera. Pois, mas porque era uma ilha silenciosa. Aquele de 1580 era por causa da independência, da perda da independência, era uma reação açoriana. Pá. Pois, se calhar os nossos vulcões... Olha, sabes que nunca se fala, e isto não tem a ver com vulcões, mas com sismos. Em 1757, também se calhar os Açores decidiram reagir ao sismo de 1755 em Lisboa. O maior sismo que aconteceu nos Açores até hoje, desde que há pessoas a viver nas ilhas, foi em 1757, junto à Ilha de São Jorge, e matou cerca de 1/3 da população da ilha na altura. E eu também digo, foi atrasado em relação ao 1755, portanto não sei se os Açores estão para aqui... Mas esse não teve nada a ver, não é? Não teve nada a ver. Não teve nada a ver, mas mostra-nos o potencial que as ilhas também têm para ter atividade forte.
mesmo de sismos e obviamente de erupções vulcânicas. Os vulcões emitem, tu fazes investigação com gases, os vulcões emitem dióxido de carbono para a atmosfera. Qual é a importância destas emissões para o aquecimento global? Isso é uma pergunta muito boa, David. Porque... Ele só faz perguntas boas, pá. Claro que é. Todas estão boas até agora. Mas esta, claro que me toca aqui no dióxido de carbono, eu fico logo mais entusiasmada, vocês sabem. Não, é assim, depende de onde é que o dióxido de carbono está a ser emitido. Ou seja, nas fumarolas dos Açores, ou seja, e dos solos, o dióxido de carbono em áreas vulcânicas tem uma coisa muito interessante que pouco se fala, é que ele é libertado sem ser visto. Nós temos que ir medir com equipamento porque ele sai pelos solos, mesmo em zonas que não se vêem. E então nós contabilizamos, por exemplo, só para ter uma ideia, no vulcão das Furnas, por dia, liberta-se cerca de 1000 toneladas de dióxido de carbono. Isso é o equivalente a cerca de 150, a pegada do carbono de 150 viagens aéreas entre Ponta Delgada e Lisboa, mais coisa, menos coisa. E isto é por dia. Agora, sendo ao nível, tanto junto ao solo e não lá em cima, nas camadas altas da estratosfera, acaba por não ter um grande impacto na camada do ozono. O problema é quando é a libertação dos gases vulcânicos, e aí não é só o dióxido de carbono, é também o dióxido de enxofre, durante as erupções, que as colunas eruptivas podem ir até à estratosfera e, portanto, podem realmente atingir a própria camada do ozono. E podem ser um problema. E isso tem-se visto que, por exemplo, foi na erupção do vulcão Pinatubo, nas Filipinas, na década de 90, devido à emissão de gases e cinzas que houve na altura associado a essa erupção, a temperatura do planeta diminuiu meio grau no ano seguinte, principalmente no hemisfério norte. Portanto, quer dizer, por um os lado, vulcões podem ter um impacto global. Vê se eu percebo. Por um lado, o dióxido de carbono faz aumentar, digamos, a temperatura da Terra por causa de, enfim, reterem mais o calor que vem da Terra. Mas, por outro lado, tapa o Sol e, portanto, não sei qual é o saldo disso tudo, esses dois fatores. Depende muito da quantidade de gás que é emitido e do local onde é emitido, porque depois, dependendo exatamente do local, por exemplo, tem havido estudos que dizem que os vulcões, quando são na zona dos trópicos, é pior, porque consegue circular mais as cinzas ao longo do planeta, em relação a vulcões que não estejam, por exemplo, nos trópicos. Mas esse balanço que tu estás a dizer depende muito de situação para situação. Mas sim, por um lado, tapa o sol, digamos assim, mas se for em quantidades suficientes que vá realmente para a zona da camada do ozono, é mais um contributo para o mesmo. O dióxido de carbono nós preocupamos-nos mais ao nível junto ao solo, quando, por exemplo, pode afetar a saúde da população, se for em quantidades acima daquilo que é recomendado. Se respirar só isso, morre, não é? Exatamente. Os estudos que nós fazemos são mais para o impacto até à escala mais reduzida do que propriamente em termos globais. Tenho aqui uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho. Não sei se a pergunta faz sentido ou não, mas estamos a falar da relação, portanto, com o aquecimento global, e os vulcões têm de certa influência, não é? Mas já ouvi falar que outro possível problema é a questão do aumento do nível da água do mar, por causa da dilatação do volume de águas, que isso pode ter influência de um aumento de pressão sobre camadas tectónicas e, portanto, de algum modo poder desencadear ou agravar ou acelerar a provocação de sismos. É possível que esse aumento do nível de águas do mar tenha a ver com maior sismicidade no futuro? Bom, eu confesso que não estou muito a par desses estudos. Esta era a pergunta difícil, pá. Eu sei que tem havido... Será aquela que eu não sabia responder? Eu sei que tem havido alguns estudos... É que estava a ser as respostas tão certas. Pá. Então eu vou dizer... Olha, porque eu acho que a gente na vida também tem que ser sempre assim. Quando não sabe, diz que não sabe. Eu não estou a par dos estudos. Agora, sei que cada vez mais há uma tentativa de compreender todos os mecanismos que podem levar a um aumento da sismicidade, porque cada vez mais há grupos a tentar dar uma melhor resposta dos mecanismos que podem desencadear. Muito bem. Se pode haver aqui uma questão associada às alterações climáticas, eu não sei. Pois. Há alguma coisa que ficou por dizer, Fátima?
nesta nossa conversa à distância dos Açores. Já acabou. Já acabou, passou meia hora. Bem, eu podia falar durante mais 1 hora ou 2. Então a última pergunta, o que é que estás a fazer neste momento? Qual é o teu trabalho, digamos, de investigação neste momento? Para o público leigo que sou eu. Olha, neste momento... O David sabe dessas coisas, eu é claro. Neste momento eu estou exatamente a fazer trabalhos para estudar o impacto que os gases, e principalmente o dióxido de carbono, têm nas pessoas, na vegetação, no próprio ambiente e nas estruturas. Quando entra nas casas, que tipo de impacto pode ter? E isso é muito concreto, porque nós temos vários casos aqui nos Açores, mas estamos a estudar também as Canárias, portanto a Ilha de La Palma, que após a erupção houve dois locais em que as pessoas só passados 2 anos é que puderam regressar para as suas casas, apesar das casas estarem intactas, mas o gás tinha entrado dentro das casas. Nós não temos meio nenhum de sequestrar, meter no solo esse dióxido de carbono, não é? Isso seria uma solução. Sabes que tem havido estudos na Islândia, Sim. eles têm estado a tentar fazer uma série de estudos mas para é experimental e é muito de... caro, não é? É muito caro, é experimental, e há um problema, é que assim, a longo prazo, qual é a estabilidade para o gás não voltar a sair? Pois. Se ele está bem sequestrado, se vai evadir, como aconteceu numa prisão portuguesa. Exatamente. Fátima, só uma última pergunta, réplica da última anterior. Qual é o efeito nas plantas? As plantas usam o dióxido de carbono para crescerem. Qual é que é o efeito do dióxido de carbono vulcânico nas plantas? Elas usam o dióxido de carbono para crescerem, Crescem mas mais. também se for demasiado dióxido de carbono, depende das plantas, há umas que gostam, mas a maior parte das plantas, se for demasiado dióxido de carbono, as raízes depois também não conseguem fazer a respiração e, portanto, também acabam por sofrer e ficar menos vigorosas pela presença de dióxido de carbono. Há uma coisa muito engraçada que é elas capturam isótopos de carbono diferentes. Então é assim, quando a gente vai tentar dar datações ao carvão associado aos depósitos onde tem plantas que sofreram o efeito do carbono, dá-nos valores errados. E a gente acabou por... tem havido vários estudos que têm visto que é preciso estudar a quantidade de gás que sai do solo para se entender até a história de vida dos vulcões. Se calhar as árvores conseguem, pela ação de disparate que eu estou a dizer, as árvores, olhando para as árvores, consegue-se saber, se calhar, emissões de vulcões que houve no passado. Consegue-se ter, sim senhor, consegue-se ter informação se havia mais ou menos emissão de dióxido de carbono pelos próprios Esta pergunta foi de cientista. anéis. Fátima, Olha, o que eu gostaria só de dizer, uma coisinha muito simples. Eu acredito que este tipo de podcasts são fundamentais porque, assim, a maneira de mitigar qualquer risco é pela educação e pelo conhecimento. E isso é o que vocês fazem, por isso eu queria vos agradecer, porque, na verdade, isto é a maneira melhor, juntamente com monitorizar claramente, da população estar preparada para os próximos eventos. Muito obrigado, Fátima, e obrigado também por teres aceito esse convite para monitorizar, não contos connosco, mas para ajudar a divulgar. Nós podemos fazemos serviço público aqui no público. Claro que sim, por isso eu queria agradecer. Adeus. Muito obrigado e até ao próximo. Obrigado. Mais lento do que a luz. O público fica no ouvido.